ou um dos profetas. Com certeza poderia ser comparado com qualquer outro profeta. Mas Jesus não se alegra com a comparação externa. Agora ele quer saber, tudo isso é os de fora que disseram. Versículo 15. Disse-lhes ele: e vós que andam comigo, e vocês que dormem comigo, e vocês que tomam a ceia comigo, vocês que me conhecem de perto, porque o que falaram, os que me comparam com João, os que me comparam com Elias, os que me comparam com Jeremias, eles não andam comigo, eles não comem comigo, eles só me veem operar milagre. Mas vocês que me conhecem no particular, e vós, quem dizes que eu sou? No versículo 16, Pedro, tomado do Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus escuta essa revelação de Pedro, Jesus diz no verso 17 que não foi carne nem sangue que tu revelou essas palavras, mas o meu Pai que está nos céus. Porque o que Jesus admira não é Pedro, mas é as palavras de Pedro. Porque Pedro disse que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Para nós entender o que Jesus vai dizer depois de tudo isso aqui, é importante que vocês entendam as palavras de Pedro. Pedro está dizendo: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Yeshua e a Mashiach, tu és o Jesus, o Messias, o prometido, aquele que viria, aquele que todo o Antigo Testamento falou dele. Então nós hoje temos o privilégio não de conviver com João, não de conviver com Elias, nem de conviver com Jeremias, porque nós estamos a conviver com o Messias. E Jesus olha para eles: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Então Jesus está a elogiar não a Pedro, mas as palavras de Pedro. E agora os irmãos católicos vão entender o versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos católicos acreditam que a igreja foi edificada sobre Pedro. Então, onde sepultaram, eles construíram a igreja, porque a igreja está fundamentada sobre Pedro. A igreja não foi edificada sobre Pedro, a igreja foi edificada sobre as palavras de Pedro. Quais são as palavras de Pedro? Tu és o Cristo. Então, sobre as palavras de Pedro, sobre o Cristo, a igreja está edificada, porque o nome Petros quer dizer cascalho. E Jesus não é o cascalho, é a pedra principal, é a pedra de esquina. Então a igreja não foi edificada sobre Petros, mas foi edificada sobre Jesus, sobre o Messias, sobre a declaração de Pedro. Por isso Pedro morreu, mas a igreja continua o quê? Edificada. Não, a igreja não está edificada sobre a pessoa de Pedro, mas está edificada sobre as palavras. Pegaram? Então é a palavra de Pedro, que ele disse o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele diz: sobre estas palavras edificarei a minha igreja. Por isso em Atos vai dizer que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Qual é o fundamento dos apóstolos? Que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. É isso que Pedro pregou, é isso que João pregou, é isso que todos os apóstolos da igreja primitiva pregaram. E é isso que a igreja cristã deve também o que hoje? Pregar. E aí Jesus vai dizer no 19, só para os irmãos entenderem o contexto: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também aí houve uma má interpretação desse texto. Aí os papas e padres começaram a entender que eles tinham poder
para perdoar pecado. Você dizia assim: você vai no inferno, você vai. Você dizia: você vai para o céu, você vai. Entenderam mal? Quando Jesus disse que você tem as chaves do reino, sabe o que Jesus está querendo dizer para Pedro? Você recebeu a autoridade. E qual foi a primeira vez que Pedro usou a chave do reino? Atos 2. No dia de Pentecostes, Pedro abriu as portas do reino para mais de 3.000 almas que se converteram, pregando o quê? O arrependimento. Então, todas as vezes que a igreja prega o arrependimento, está abrindo as portas do reino para os perdidos. Todas as vezes que nós falamos sobre a salvação, estamos a dizer para os perdidos: olha, a porta está aberta, vocês podem entrar, nós temos a chave. E a chave do reino hoje está com o quê? Com a igreja. A igreja deve pregar Cristo, a igreja deve anunciar Cristo, a igreja deve apontar as pessoas para o reino de Deus. Por isso Pedro recebeu as chaves para dar acesso, porque aqui essa chave está falando sobre o quê? Acesso, para dar acesso às pessoas. E como é que eu faço com que as pessoas escutem as verdades do evangelho? Pregando para elas as verdades do evangelho. Quem prega a verdade está usando a chave do céu da maneira certa. Muitos pastores guardaram a chave do céu e estão nos mostrando a chave do Getur. Por isso vocês vão ir no inferno com o vosso Getur, vão ir no inferno com o vosso trabalho, vão no inferno com o vosso salário, porque eles guardaram a chave do reino e estão a nos mostrar outra chave. Chave da casa própria, do carro próprio, chave da empresa própria. Mas, amado, Jesus não edificou a igreja para nós ter casa, mulher. Ele edificou a igreja como um portal para nós entrar aonde? Nos céus.